A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu que a multidão, apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a terra. E, assentando-se, ensinava Jesus do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram a grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram os 2 barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glórias a Deus por sua palavra, por esse registro que o Espírito de Deus inspirou o evangelista Lucas para que tomássemos conhecimento dele. Jesus precisava pregar. Havia uma multidão querendo ouvir o que Jesus tinha a pregar. E Jesus, na beira do lago de Genezaré, Jesus vê 2 barcos para facilitar que a sua voz chegasse até aquela multidão. Jesus se aproxima dos barcos para se distanciar um pouco da margem do lago, das águas. Ele pregar e a voz do Senhor ser ouvida pela multidão que estava à margem do lago. Jesus vê aqueles 2 homens com 2 barcos na beira do lago. Jesus se aproxima daqueles 2 homens, 2 pescadores. O texto diz que eles haviam trabalhado a noite inteira. Não conseguiram pescar nada durante uma noite inteira de trabalho. Estavam na beira do lago, estavam lavando as redes, se preparando para irem para casa descansar. Jesus chega para aqueles 2 pescadores e diz: eu preciso do barco de vocês 2. E Jesus não apenas pede para que eles doassem os barcos para aquele serviço. Jesus conta que eles não apenas entreguem os seus barcos, mas que eles também contribuam com a pregação do Senhor Jesus, eles próprios oferecendo a sua mão de obra para conduzir o barco até o mar. Meus amados, para que a voz do Senhor Jesus ela chegue até um maior número de pessoas, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho, é preciso que pessoas como esses 2 pescadores disponibilizem os seus bens, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos. Aqueles pescadores não apenas disponibilizaram seus barcos, também disponibilizaram a sua habilidade em fazer barcos flutuarem nas águas, conduzirem o barco para que Jesus usasse dos seus barcos, do seu barco, das suas habilidades, dos seus talentos, para que a voz do Senhor alcançasse aquela multidão. Glórias a Deus por isso, porque ainda hoje há pessoas que disponibilizam não apenas os seus bens, mas principalmente se disponibilizam para fazerem a voz do Senhor, a voz do Evangelho,
chegará mais gente que precisa ser alcançada pela palavra do Senhor. Pessoas que precisam ser libertas pelo poder do Evangelho que traz libertação para vidas que se encontram prisioneiras. É interessante que aqueles pescadores, eles estavam cansados. Eles trabalharam a noite inteira. Estavam frustrados por uma noite inteira improdutiva, porque nada haviam colhido, nada haviam pescado. Mas, quando Jesus pergunta para eles, quando Jesus pede para eles, para que eles cedessem o barco, para que eles cedessem a mão de obra, eles, sem questionar, se doaram. Doaram seus barcos e se doaram para o chamado do Senhor. Eles tinham todas as desculpas possíveis. Eles podiam dizer: mestre, nós estamos cansados. Se o senhor quiser os nossos barcos, nós até doamos. Agora consiga alguém aí, porque nós não temos condições. Estamos muito cansados para ainda ficarmos mais tempo aqui. Mas eles não deram essa desculpa. Muitas vezes, nós temos todas as desculpas justas que quisermos dar para não fazermos algo que precisa ser feito. Mas o Senhor conta com aqueles que vão além. O Senhor conta com aqueles que andam a segunda milha. O Senhor conta com aqueles que fazem mais do que aparentemente poderíamos fazer. O que é extraordinário, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando nós disponibilizamos os nossos bens, quando nós disponibilizamos os nossos talentos, quando nós nos doamos para que a voz do Evangelho de Jesus alcance outras vidas, quando nós nos dispomos para servirmos e sermos usados por Deus, para que o milagre de Deus alcance outras pessoas, o Senhor sempre faz conosco mais do que o que esperamos. Eles não esperavam de Jesus absolutamente nada. Eles doaram seus barcos, eles doaram a mão de obra, os talentos, os dons que eles possuíam, sem esperar nada em troca. Fizeram aquilo apenas porque os seus corações eram plenamente generosos para servir ao Senhor, para servir ao Mestre. E depois que Jesus termina de pregar, depois que Jesus encerra a sua pregação, o versículo 4 diz: e quando Jesus acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao mar largo e lançai as vossas redes para pescar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu fico imaginando, aqueles homens eram pescadores, eram experientes. Eles sabiam que naquele dia, que naquela noite, que naquele momento, o mar não estava para peixe. Se eles confiassem apenas em suas próprias experiências, se eles confiassem apenas na sua capacidade natural de ver, entender, enxergar e avaliar as coisas, eles teriam dito para Jesus: mestre, de pregação o senhor entende, mas de pescar, isso é com a gente. O senhor nos desculpe, nós passamos a noite inteira pescando. Nós passamos a noite inteira jogando a rede para cá e para lá, e nós não conseguimos nada de peixe. Libere a gente já fez o que era necessário. Já fizemos o que foi preciso. É o tipo de raciocínio que muitas vezes nós desenvolvemos para não fazermos algo mais que o Senhor quer que façamos. E às vezes deixamos de receber de Deus muitas coisas que o Senhor tem planejado, tem projetado e quer que aconteça e que se realize em nossas vidas, porque somos mesquinhos com aquilo que Deus quer e projetou para as nossas vidas. Mas eles não pensaram isso, eles não disseram isso, eles sequer titubearam. Quando Jesus disse: vá até o mar, lance as vossas redes para pescar, eles disseram: mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas, por que mandas, em obediência à tua palavra, lançarei a rede. E assim o fizeram. E que surpresa, quando eles lançam a rede. Eu fico imaginando aqueles pescadores, quando eles lançam a rede e quando eles começam a puxar a rede, o movimento lá embaixo. O pescador sabe o que é isso.
Quando você começa a sentir o movimento do peixe, a alegria, a emoção que vem no coração. E eles se deram conta que não era pouco o peixe que estava vindo. E começa a puxar as redes, e começa a retirar peixe. O texto bíblico diz que o barco se encheu de peixes. E eles olharam de lado, havia um outro barco. E eles eram companheiros dos outros que estavam no outro barco. Glórias a Deus, quando nós somos companheiros, quando somos amigos, quando temos comunhão com as outras pessoas, o milagre de Deus não se restringe a nós. O milagre de Deus também alcança outras pessoas. Eles não pensaram só neles, eles também pensaram nos outros companheiros, que certamente como eles também não haviam pescado nada durante aquela noite inteira. E os dois barcos se encheram. Trabalharam antes, sem Jesus, uma noite inteira, e nada conseguiram. Trabalharam agora com Jesus. E a pescaria foi acima das expectativas. Muitas vezes nós não obtemos êxito, não obtemos sucesso nas nossas empreitadas, porque o fazemos sem Jesus. Quando o fazemos com Jesus, o milagre sempre acontece. O milagre de Deus sempre acontece. Mas o que me surpreende no final desse texto é que depois de tudo aquilo, depois que os barcos já estavam cheios, depois que eles não tinham mais como pescar mais coisas, porque os barcos, de tão cheios que estavam, quase que iam a pique. Jesus olha para Pedro e para o Tiago e para João e diz para eles: não temas, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. E o texto bíblico aqui diz que eles, deixando tudo, o seguiram. Tudo o que eles queriam até ali era peixes. E agora o que eles mais tinham eram peixes. Mas só que dali para frente, eles encontraram algo que valia muito mais do que muitos peixes. Quando nós temos um chamado do Senhor, peixes não valem nada, barcos não valem nada, riquezas não valem nada, porque um chamado do Senhor vale mais do que tudo. Quando há um chamado do Senhor em nós, ardendo dentro de nós, nada mais importa, a não ser atender ao chamado do Senhor. Nesta noite há alguém que não é crente, nesta noite aqui entre nós, e quer atender ao chamado do Senhor. O Senhor tem um chamado para você nesta noite. Tudo o que aconteceu neste culto nesta noite aconteceu e foi construído para finalizar com este chamado de Deus ao seu coração. Uma vida vivida apenas em torno de peixes não é uma vida. Uma vida vivida apenas em torno de barcos não é uma vida. O sentido da vida está no chamado do Senhor, está no chamado de Jesus para a sua existência. Alguém nesta noite aqui entre nós que não é crente ainda, e que foi tocado pelas mensagens que foram pregadas desde o início do culto, através de cânticos, através de louvores, através de palavras de crianças, através de diversas formas e formatos, o Senhor falou nesta noite ao seu coração. Alguém que foi tocado pelo Senhor nesta noite, que não é crente, que está entre nós, você que está além da presença física, por meio de sistemas de comunicação, de mídias, se você foi tocado pelo Senhor, aí você se encontra, dobre os seus joelhos. O chamado do Senhor para você nesta noite é para o arrependimento, é para o perdão dos pecados. O Senhor tem para a sua vida novidade de vida, transformação de vida. Deixa tudo para seguir ao Senhor Jesus. Amém.